Reflexão Bíblica. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia nesse momento para a reflexão, para o confronto da prática que nós adotamos com aquilo que nós enxergamos nas Escrituras Sagradas e assim nós possamos corrigir rotas, corrigir pensamentos, corrigir sentimentos, corrigir práticas da nossa vida, os nossos comportamentos à luz das Escrituras. A primeira carta de João, no capítulo 3, nos versos 1 a 10, é um texto, como todos os textos da Escritura, um texto bastante rico que merece a nossa atenção. E nessa ocasião eu não vou fazer preliminarmente a leitura, eu vou fazer a leitura no decorrer dessa nossa mensagem, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui nessa noite, e essa mensagem que se constitui de 2 pontos apenas 2 pontos que eu acredito que merecem a nossa reflexão. O primeiro ponto que eu destaco é que o texto nos fala sobre a possibilidade de sermos chamados filho de Deus. Primeiro ponto para a nossa reflexão, a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Está assim nos versos 1 e 2 da primeira carta de João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Observe essa expressão, sermos chamados filhos de Deus. Isso é uma coisa que faz muito bem. Ninguém quer ser chamado de filho do diabo, não é verdade? Ser chamado filho de Deus. E o que é que torna possível nós sermos chamados filho de Deus? O texto diz que isso é manifestação do grande amor de Deus. Diz o texto, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. É manifestação do amor de Deus. O texto fala também que o mundo, e quando ele fala o mundo, seria todo o conjunto de pessoas que se rege pela desobediência, que não se rege pela obediência a Deus, ele coloca como sendo o mundo. O mundo não reconhece, diz assim, aqueles que são filhos de Deus, porque não conhecem a Deus. Então, nós não podemos exigir que as pessoas que não conhecem a Deus nos reconheçam como filhos de Deus, porque nós só reconhecemos aquilo que nós conhecemos. E o texto diz então que é pelo grande amor de Deus que nós somos chamados filhos de Deus e que nós não somos reconhecidos pelo mundo, porque o mundo não conhece a Deus, ou seja, não vive uma relação de obediência com Deus. E outra coisa que o texto diz que é muito importante aí, é que essa imagem de Deus em nós, ela não se manifestou plenamente ainda. Isso deve servir para que nós sejamos mais humildes, não é? Nós somos filhos de Deus por causa do amor de Deus, mas ainda nós não somos plenamente semelhantes àquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, é importante que nós compreendamos inicialmente essa palavra, a possibilidade de nós sermos chamados filhos de Deus por causa do amor de Deus. Se você ainda tem dúvidas a respeito dessa distinção, quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus, o próprio João, no primeiro livro que ele escreve, no livro de João, que leva o seu nome, no capítulo 1, nos versos 12 a 13, ele faz uma outra expressão a respeito disso. Ele diz assim, contudo, aos que o receberam, que receberam o Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, ele diz assim que essa nova condição de vida, que ele usa a linguagem de filhos de Deus, essa nova condição de vida, ela brota não como resultado de um esforço humano,
ela nasce como resultado da vontade amorosa de Deus que se manifestou no Cristo. E que quando nós encontramos o Cristo, nós cremos no Cristo, nós confiamos no Cristo, nós nos identificamos com o Cristo, nesse momento começa a se operar uma mudança na nossa natureza. E nós saímos da condição de criaturas desobedientes para a condição de filhos que, pelo amor e pela graça de Deus, se dispõem a viver essa identificação com Jesus, o Cristo. Paulo usa uma outra linguagem na carta aos Efésios, do capítulo 2, de 1 a 13. Ele mostra que nós tínhamos uma vida antes do Cristo e uma vida depois da relação com o Cristo. Ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, eram pessoas, quando ele fala vontade da carne, não tem a ver primeiramente com a sexualidade, mas tem a ver com a vontade própria. Pessoas que não consideram a vontade de Deus que se manifesta no Cristo, mas pessoas que agem puramente por aquilo que elas sentem, por seus impulsos, por seus instintos. E ele diz, são pessoas que vivem na desobediência. Ele diz, essa é a situação de todas as pessoas. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e aí nós percebemos a coincidência da teologia de Paulo com a teologia de Deus, de João, quando ele fala a respeito do amor de Deus, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando estávamos mortos nas transgressões ou em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A ideia protestante do novo nascimento é a ideia de que quando nós nos identificamos com Jesus, o Cristo, com o ungido, o Cristo de Nazaré, aí nasce uma nova vida, brota um novo modo de ser. Essa é a ideia do Evangelho a respeito do novo nascimento. E ele diz então que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Ou seja, essa mudança de vida não é para nos tornarmos orgulhosos porque nós somos chamados filhos de Deus, mas para que nós possamos manifestar a incomparável riqueza da sua graça. Ou seja, é para que nós nos tornemos pessoas mais graciosas, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Percebe? Por esse ensino bíblico, o que faz diferença entre ser criatura de Deus e filho de Deus é a identificação com Jesus, o Cristo. E aqui nós não podemos separar a visão do Cristo, a chamada visão grega, a visão helenista, o Cristo como aquele que se apresenta em sua obra redentora. Nós não podemos separar da visão hebraica do Jesus em sua humanidade. Jesus, o Cristo, é na identificação com Jesus, o Cristo, seja na sua obra redentora como Cristo, seja na sua obra de referência de luz, de caráter do Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, é a identificação com Jesus o Cristo que faz a diferença entre ser criatura e ser filho na linguagem bíblica.
Segunda palavra que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa tarde, com base no texto de 1 João capítulo 3, é que o critério indicativo da nossa filiação como filho de Deus, qual é o critério identificativo de nossa filiação como filho de Deus? João diz assim, verso 3, todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Pense bem, quando nós reconhecemos esse critério de identificação de quem são os filhos de Deus, esse critério não é para você sair julgando as pessoas, sair julgando de que igreja são as pessoas que são filhas de Deus, de que religião são as pessoas que são filhas de Deus. Esse é um critério para que eu e você olhemos para a nossa própria vida, para percebermos se nós nos identificamos pela prática ou não do pecado como filhos ou como filhas de Deus. Eu gostaria então de colocar uns elementos dos nossos dias que não nos identifica como filhos de Deus, que não são critérios. O discurso não é critério de identificação de quem é ou quem não é filha ou filho de Deus. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o dizer. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente que tem um discurso doutrinário hiper bem elaborado. Tem gente que tem um discurso teológico extraordinariamente bem elaborado. Tem gente que fala em nome da igreja, em nome dos evangélicos, em nome de Deus, com um discurso extraordinário. Mas as suas ações, as suas escolhas negam o discurso que fazem. Não é o discurso que nos identifica como filhos de Deus. Por isso tem aquele ditado que diz, a sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir a sua voz. Nós precisamos prestar mais atenção, não ao que os pregadores estão falando sobre Deus, mas como eles estão vivendo. Que escolhas de vida, seja na política, na economia, na ética, de uma maneira geral. É isso que diferencia a nossa prática. É o que Jesus diz. Nem todo que me diz, mas aquele que faz. Evangelho tem a ver com prática de vida. E o discurso não é o critério para selecionar quem é ou quem não é filho de Deus. Segundo, o critério não é raça, posição política ou gênero. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego. Ou seja, o critério aqui não é racial. E se o critério para a salvação não é racial, o racista está quebrando um critério muito importante de ser filho ou não ser filho de Deus. Aquele que se identifica com o Cristo não é racista. Se não há critério de raça para a salvação, nós não podemos usar racismo como prática da nossa vida. Precisamos, como igreja, levantar a nossa voz contra o racismo. Porque o racista não se identifica com o Cristo. Porque o Cristo não é racista. Em Cristo não há judeu, não há grego.
Segunda palavra que Paulo diz, em Cristo não há escravo nem livre. Ou seja, a posição política na qual a pessoa se encontra não diz se ela é filha ou não é filha de Deus. Se a posição política não é uma identificação de filiação divina, nós não podemos sair por aí rotulando quem é da esquerda é de Deus, quem é da direita é do diabo. Essa semana eu ouvi um pastor de Manaus pregando num vídeo, usando de maneira totalmente distorcida Mateus 25, para dizer que aqueles que são da direita são de Deus, porque no texto diz que ele separará os bodes das ovelhas, e as ovelhas ficarão à direita e os bodes à esquerda. E esse homem tem a visão diabólica de distorcer a palavra de Deus para dizer que é a identificação política da pessoa que determina a posição que ela estará diante de Deus. Isso é diabólico. Em Cristo não existe isso. E, finalmente, nem homem nem mulher. Não é questão de gênero. E se a questão de gênero, Cristo não olha para a questão de gênero para dizer se é homem ou mulher para a salvação, nós também devemos nos identificar como Cristo e rever as nossas ideologias de gênero. Preste atenção, a expressão ideologia de gênero é uma peça publicitária. A expressão ideologia de gênero, ela é um engano, é um engodo, porque não existe uma só ideologia de gênero. Existem ideologias de gênero. São ideologias que definem papéis sociais de homens e de mulheres. E que algumas ideologias de gênero são opressoras, são destruidoras da vida humana. E, portanto, qualquer ideologia de gênero que traz opressão, que traz morte, que não traz vida para o ser humano, qualquer uma ideologia de gênero desse tipo precisa ser rejeitada. E, portanto, o crente sábio, inteligente e estudioso vai estudar as diversas ideologias de gênero. Vai, inclusive, estudar o que significa ideologia de gênero do ponto de vista político-publicitário, para se posicionar de maneira adequada. Porque o Cristo não se rege por ideologia de gênero. O Cristo não se rege por ideologia política. O Cristo não se rege por ideologia racial. O Cristo está para salvar todas as pessoas que se identificam com Ele. É o critério. Esse critério de raça não é critério. O critério do uso da Bíblia. Nós precisamos pensar muito nesse critério. Na linguagem americana se cunhou uma expressão, no inglês se diz the Bible says, que significa a Bíblia diz. E aí o pregador abre a boca, enche o peito e diz a Bíblia diz. E aí o ouvinte pensa, se a Bíblia diz eu não posso contrariar a Bíblia. Só que ele usa a expressão a Bíblia diz e faz uso errado da Bíblia para pregar os seus interesses. E eu vou dar um exemplo bíblico disso. Lá na tentação de Jesus, diz o texto bíblico que o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, se fosse na linguagem de hoje seria, a Bíblia diz, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu, também a Bíblia diz, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Preste atenção. O fato de uma pessoa usar a expressão a Bíblia diz, o fato de uma pessoa abrir a Bíblia e fazer uma exposição bíblica, não quer dizer que essa pessoa seja filha de Deus. Porque a pessoa pode usar a Bíblia apenas para reafirmar valores, pensamentos, crenças que não se identificam com a pessoa do Cristo do ungido. É por isso que eu estou sempre repetindo aqui que os batistas definem que a Bíblia deve ser interpretada à luz da vida e dos ensinos do Cristo. Porque qualquer uso da Bíblia que não usa o Cristo como crivo para diferenciar, para fazer uma interpretação adequada, essa Bíblia pode estar sendo usada como o diabo fez com Jesus. A abrir a Bíblia, fazer uma exposição bíblica,
usar a expressão a Bíblia diz, mas na verdade distorce, porque o critério de interpretação, de entendimento da palavra de Deus também é o Cristo que nos identifica como filhos de Deus. João usa o critério da rejeição à prática do pecado. Ele vai dizer assim no verso 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Percebe o critério que João coloca? O critério que ele coloca é a prática do pecado. O mesmo João, no capítulo anterior, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Então, quando ele fala a pessoa que pratica o pecado do diabo, é aquela pessoa que tem consciência de que algo, de que uma prática é contrária aos ensinos de Deus manifestos na pessoa de Jesus Cristo e continua praticando isso. Essa pessoa não se identifica como filha de Deus. Ela se identifica como uma criatura desobediente. É a prática. A prática é que vai determinar se nós somos filhos ou não. E essa prática não é porque nós somos melhores, não é pelo nosso esforço, mas porque é manifestação do amor de Deus. Quando nós reconhecemos o amor de Deus manifesto em Cristo, quando nós nos identificamos com o amor conforme se expressou em Cristo, nós estamos aí manifestando que nós somos uma nova criatura, que nós nascemos de novo, que algo novo nasceu dentro de nós. É o Cristo que nasceu, que está brotando dentro de nós. Nós não estamos ainda na imagem plena do Cristo, mas nós já temos a imagem do Cristo em potencial, sendo gerada dentro de nós. E nós vamos manifestando isso na nossa prática de vida. É possível que aqui e ali nós tropecemos, que nós também cometamos pecado, mas a presença do Cristo dentro de nós, a nossa identificação com Cristo faz com que nós tenhamos a nossa mente iluminada e alguma luz acende e nós dizemos, isso não é do Cristo, injustiça não é do Cristo, racismo não é do Cristo, discriminação não é do Cristo, falta de cuidado com a saúde do corpo, com a saúde dos relacionamentos, com a saúde da economia que beneficia todas as pessoas, com a saúde da política que vem em favor do bem-estar de todas as pessoas. A falta de saúde em qualquer dimensão da vida indica que alguma coisa está faltando na nossa relação, na nossa identificação com o Cristo. Por isso, eu quero terminar desafiando-nos a pensarmos nisso. Pelo amor de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Pela não identificação com a prática do pecado, nós somos identificados como filhos de Deus. Que Deus nos ilumine a compreender essas verdades que João traz de maneira tão extraordinária e assim nós vivamos não como filhos da desobediência, mas como filhos de Deus neste mundo.